E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de um segundo elemento transmissor, que são as engrenagens. Vem comigo! Então, pessoal, o segundo elemento transmissor de movimento circular que a gente vai ver são as engrenagens. Engrenagens são elementos que também têm o formato circular, só que eles possuem esses dentes aqui, tá bom? Qual que é o princípio? Uma engrenagem tem esses dentes para fora e umas entradinhas para dentro. Uma outra engrenagem vai ter o seu dente entrando aqui num desses espaços, tá? E aí, quando eles forem girar, esse dente vai empurrar o dente dessa engrenagem aqui e vai fazer com que ele gire. Aí depois, quando elas girarem um pouquinho, vai ter um outro dente que vai entrar aqui e assim por diante, tá? Então elas vão girando e os dentes vão entrando no espaço da outra engrenagem. Você já deve ter visto alguma também, seja em vídeo, seja pessoalmente, ok? Então engrenagens têm esse formato, só que para a física, tá? Para ficar mais fácil nos nossos exercícios, a gente desenha círculos em contato um com o outro, tá bom? Então, círculos tangentes, que a gente chama, porque eles encostam em um único ponto, beleza? Como é que funciona aqui o funcionamento das engrenagens? A gente já viu como funcionam as polias. As polias não têm contato entre si, elas são ligadas por meio de uma correia. As engrenagens não precisam de uma correia, justamente porque o contato entre elas vai fazer essa transmissão do movimento circular. Imagina que a gente tem uma engrenagem A, que é um pouco maior do que a engrenagem B. Ela tem o raio A e a outra tem o raio B. Imagina o seguinte, esse ponto de contato aqui entre as duas, você concorda comigo que ele vai ter a mesma velocidade? Não tem como esse ponto andar mais rápido para essa engrenagem ou mais rápido para essa. Ele tem a mesma velocidade, é um mesmo ponto, é o mesmo contato entre duas engrenagens. Então ele vai andar com a mesma velocidade. Isso significa que a velocidade da engrenagem A tem que ser igual à velocidade da engrenagem B. Então, assim como nas polias, as engrenagens possuem velocidades lineares iguais, tá bom? E aí, lembrando também daquela forma que a gente já viu antes, velocidade é igual a ômega vezes R. Lembrando que o ômega é a velocidade angular, tá bom? E aqui é a mesma coisa, ômega B vezes RB, ok? Então, a gente vai utilizar a mesma fórmula aqui para as engrenagens. O ponto de contato entre as duas engrenagens caminha com a mesma velocidade, esse ponto aqui. Então, não tem como ele ter velocidade linear diferente. Mas você percebe que é claro que a engrenagem menor vai precisar dar mais voltas do que a engrenagem maior para conseguir acompanhar ele. Concorda comigo? Por que que isso acontece? Porque dando mais voltas significa que a velocidade angular dela precisa ser maior. Isso é óbvio, porque se o raio é menor, a velocidade angular vai ter que ser maior para que a gente tenha essa igualdade aqui, tá bom? Então, isso faz sentido por causa da equação. A engrenagem menorzinha vai rodar muito mais rápido do que a engrenagem maior. Tranquilo? E, para a gente finalizar, as engrenagens giram em sentidos opostos, tá bom? Por quê? Porque se essa aqui tá girando para cá, o ponto tá indo para baixo, certo? Para o ponto ir para baixo, essa aqui tem que girar para cá, tá bom? Então, elas vão girar em sentidos opostos, diferentemente das polias que a gente viu na última aula. Na próxima aula, a gente vai ver como funciona quando os elementos estão em um mesmo eixo. Você concorda que essa engrenagem tem o próprio eixo dela, que está passando no centro dela, e essa outra tem o próprio eixo dela também. O que será que acontece quando os elementos estiverem no mesmo eixo? É o que a gente vai ver na próxima aula. Eu te vejo lá.